Meu nome é Capitã Kate Green, do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Tenho 27 anos. Sou treinada para neutralizar ameaças, mas nunca imaginei que a ameaça seria meu próprio padrasto, Alistair, me espancando até deslocá-lo e causar uma concussão no chão da sala de estar da minha mãe. E tudo porque me recusei a assinar um empréstimo de $75.000 para salvar seu estilo de vida luxuoso. Mas mesmo aquela dor física não era nada comparada ao momento em que fiquei ali, olhando para minha mãe em busca de ajuda e ouvindo-a dizer com uma voz fria e monótona: "Você causou isso a si mesma." O que nem minha mãe nem meu padrasto sabiam era que, como policial, eu tinha um hábito que nunca abandonei. Meu celular gravava tudo silenciosamente. O que essa gravação revelaria mais tarde deixou até o detetive Valerius, o responsável pelo caso, absolutamente atordoado. Se você estiver assistindo a este vídeo, deixe-me saber de onde você está assistindo nos comentários. Clique em curtir e inscreva-se para ouvir histórias de sobrevivência e cura. Seu apoio significa muito para nós que compartilhamos nossos momentos mais sombrios. Cresci em Virginia Beach, Virgínia, em uma família de protetores. Mas tudo mudou para sempre quando completei 17 anos, quando meus pais se divorciaram, deixando um vazio no qual um monstro se infiltrou. Naquela noite de domingo em Virginia Beach, o cheiro era de armadilha. O ar úmido e salgado que vinha do Atlântico deveria ter me feito sentir em casa. Mas dentro da casa da minha mãe, era denso e sufocante, grudando no fundo da minha garganta. O cheiro era dominado pelo aroma rico e doce das costelas de churrasco ao estilo de Memphis, minhas favoritas. Minha mãe, Sarafina, as tinha feito especialmente para mim, um gesto que, em nossa antiga vida, teria sido puro amor. Naquela noite, parecia uma isca. Ela se movia pela cozinha com uma alegria forçada, mas seus olhos, do mesmo tom de azul que os meus, continuavam se voltando para o meu padrasto, Alistair. Ele estava sentado à cabeceira da mesa de jantar como um rei em um trono de carvalho barato, segurando uma taça de bourbon e me observando com uma placidez desconcertante. O silêncio entre nós não era pacífico. Era pesado, carregado de intenções não ditas. Comi devagar, com os sentidos em alerta máximo, como nos ensinavam em Quântico ao entrar em um espaço potencialmente hostil. Cada terminação nervosa gritava que aquele não era um jantar em família. Era uma emboscada. Depois que os pratos foram retirados, a apresentação terminou. Alistair deslizou uma pasta grossa de papel pardo sobre a madeira polida da mesa. Ela parou a centímetros da minha mão. "Kate, menina", ele começou, com a voz carregada daquele tom meloso e escorregadio que ele usava quando queria alguma coisa. Era uma voz que sempre me arrepiava os pelos finos dos braços. "A família está passando por um momento difícil. Seu pai só precisa que você assine aqui." Abri a pasta. O denso bloco de texto jurídico flutuou diante dos meus olhos, mas encontrei as frases-chave com bastante facilidade: contrato de empréstimo pessoal. Mutuário principal. $75.000. Um medo frio, agudo e rápido, percorreu minha espinha. Era pior do que eu imaginava. Olhei para cima, primeiro para ele, depois para minha mãe, que agora estava parada na porta da cozinha, torcendo um pano de prato nas mãos. Respirei fundo para me acalmar, mantendo a voz calma e profissional. "Alistair, mãe, eu não posso", disse eu, gentil, mas com firmeza, empurrando a pasta de volta para ele. Minha credencial de segurança, minha carreira na Marinha, tudo isso estaria em risco. É um enorme passivo financeiro em meu nome. Posso ajudar vocês dois a criar um orçamento, a descobrir para onde o dinheiro está indo, mas não posso assinar isso. O sorriso no rosto de Alistair não desapareceu simplesmente. Ele desapareceu, substituído por uma raiva sombria e latente. A máscara havia caído. "Um orçamento", rosnou ele, as palavras baixas e guturais. Bateu a palma da mão na mesa. Meu copo de chá gelado pela metade saltou, derramando uma poça marrom que se arrastou até a borda. "Sua mãe está prestes a perder esta casa, e você está falando de orçamento, seu pirralho egoísta." Levantei-me, minha cadeira raspando com força no piso de madeira. A conversa havia terminado.
Não havia mais nada a dizer. Acho que devo ir, declarei, com a voz calma, sem demonstrar a adrenalina que agora me percorria. Mas quando me virei para a porta da frente, seu corpo corpulento se moveu para bloquear meu caminho. Ele era maior do que eu, mais pesado, e cheirava a bourbon velho e desespero. Quem diabos você pensa que é? Ele cuspiu, com o rosto desconfortavelmente próximo ao meu. Você é só uma garotinha brincando de soldadinho. Eu sou o homem desta casa. Suas palavras tinham a intenção de me magoar, de me diminuir. E magoaram, mas o pior ainda estava por vir. Ele agarrou meu braço. Meu treinamento entrou em ação. Foi pura memória muscular, uma defesa brusca para me soltar, meu corpo instantaneamente assumindo uma postura defensiva. Mas aquilo não era um exercício de treinamento. Era a violência caótica e imprevisível de um homem encurralado. Ele investiu, não com habilidade, mas com toda a força do seu peso. Batemos contra a pequena mesa lateral junto à parede. Ouvi o estalo da madeira e o estilhaçar do vidro. Era a única fotografia naquela mesa, uma foto do meu pai, o Coronel Green, em seu uniforme de gala, me segurando quando criança. O som dela se quebrando parecia uma rachadura atravessando o meu próprio coração. Ele era mais forte. Ele me prendeu contra a parede, seu hálito quente e azedo no meu rosto. Lutamos, uma dança frenética e feia sob a luz fraca da sala de estar. Ele torceu meu braço direito para trás, empurrando-o cada vez mais para cima. Senti uma agonia ofuscante e ardente romper no meu ombro, seguida por um estalo nauseante e úmido. Um grito escapou da minha garganta. Antes que eu pudesse processar a dor, seu outro punho atingiu minha têmpora. Um clarão de luz branca, seguido de escuridão, surgiu nas bordas da minha visão. Minhas pernas cederam e caímos no chão, com o peso dele esmagando o ar dos meus pulmões. Em meio à névoa de dor, virei a cabeça. Minha mãe estava parada ali, exatamente como antes, emoldurada na porta da cozinha. Ela cobria a boca com as mãos, mas não demonstrava horror. Era um gesto estranho e deliberado, como se ela estivesse fisicamente segurando algo. Mãe, a palavra saiu como um grasnido patético e ofegante, um último apelo desesperado à mulher que me criou. Ela me encarou. Seus olhos azuis, antes tão cheios de ternura, agora estavam tão frios e distantes quanto um céu de inverno. Você causou isso a si mesma, disse ela. Sua voz era monótona, desprovida de emoção, uma observação clínica. Alistair está sob muito estresse. Você não deveria tê-lo provocado. Não foi uma faca que me atingiu naquele momento. Foi um machado. E com aquelas poucas palavras silenciosas, ele desceu e cortou o último fio que nos conectava. Deitada naquele chão frio de madeira, com o fantasma do peso de Alistair ainda me esmagando e as palavras da minha mãe ecoando no silêncio repentino, minha mente não conseguia entender o como. Como isso podia estar acontecendo? Mas nos momentos de silêncio que se seguiram, uma pergunta mais dolorosa começou a emergir. Por quê? Por que ela estaria ali, uma estátua esculpida em gelo, sentenciando a própria filha? Para responder a isso, preciso voltar a uma época anterior ao Alistair, quando nossa casa não era apenas uma estrutura, mas um lar. Antes do divórcio, minha mãe, Sarafina, era o Sol, e nossa família, os planetas que a orbitavam. Aqueles verões intermináveis em Virginia Beach eram preenchidos com o som de suas risadas e o cheiro de sua famosa torta de maçã esfriando no parapeito da janela. Ela era o tipo de mulher capaz de organizar um churrasco no quintal para toda a companhia de fuzileiros navais do meu pai num sábado e, no dia seguinte, orquestrar um brunch perfeito de domingo sem esforço algum. Nossa casa de 3 quartos perto da base aérea naval de Oceana estava sempre fervilhando de vida. Lembro-me dela sentada à mesa de jantar, tarde da noite, com agulha e linha na mão, costurando meticulosamente a nova insígnia de patente nos uniformes do meu pai. Ela fazia isso com tanto orgulho, como se cada ponto fosse um testemunho de sua própria contribuição. Olhando para trás agora, percebo que a felicidade dela sempre esteve ligada à identidade do meu pai. Ela não era apenas Sarafina Green, ela era a esposa do Coronel Green.
Sua vida social girava em torno do clube das esposas de oficiais. Suas amizades eram com esposas de outros militares. Todo seu senso de identidade foi construído sobre essa base. Ela tinha orgulho disso, e tinha todo o direito de ter. Ela vivia para esse papel. Mas quando meu pai foi embora, ele não se limitou a levar suas mochilas e suas medalhas de serviço. Ele levou consigo a identidade dela. De repente, nossa casa parecia cavernosa. O silêncio era ensurdecedor. Era como um uniforme de gala perfeitamente passado, sem ninguém dentro para lhe dar forma. Foi aí que o colapso silencioso começou. Minha mãe começou a se isolar. Parou de ir às reuniões do clube. Os telefonemas das amigas tornaram-se cada vez menos frequentes, até que pararam de vez. Ela tinha pavor do que as pessoas diriam, dos olhares de pena que receberia no supermercado. Seu maior medo era se tornar um estereótipo. Lembro-me de encontrá-la chorando na cozinha uma noite, segurando uma caneca de café frio. Não quero ser a mulher divorciada triste no fim do quarteirão, Kate, soluçou ela. Simplesmente não aguento mais. Aquele medo era como uma ferida aberta. E Alistair, com os sentidos aguçados de um tubarão, sentiu o cheiro de sangue na água a quilômetros de distância. Ele não entrou na vida dela como um amante. Ele entrou como um salvador. Era um empreiteiro de defesa bem-sucedido, ou assim dizia, com um sorriso confiante e uma carteira recheada o suficiente para fazê-la esquecer suas ansiedades. Ele prometeu cuidar dela, dar-lhe uma vida onde ela nunca mais teria que se preocupar. E ele fez. Devolveu à minha mãe a única coisa que ela desejava mais do que amor ou companhia, uma imagem. A vida dele se tornou uma performance cuidadosamente organizada, jantares em restaurantes chiques à beira-mar em Norfolk, presentes caros embrulhados em papel brilhante, fins de semana em Outer Banks. Ele a reintroduziu na sociedade. Mas, desta vez, ela não era a esposa do Coronel Green. Era namorada de Alistair Finn, o empresário de sucesso. E minha mãe se agarrou a essa nova identidade como uma mulher se afogando se agarra a um bote salva-vidas. Mas o preço daquela jangada foi a sua independência. Aos poucos, Alistair assumiu o controle. Primeiro, foram as contas bancárias dela, que ele a ajudou a administrar. Depois, foram os relacionamentos dela, criticando sutilmente os antigos amigos até que ela parasse de vê-los. Logo, ele estava controlando os pensamentos dela. Sempre que meu irmão Orion ou eu tentávamos levantar uma questão, ela ficava na defensiva. Você não entende, insistia. Alistair me ama. Ele sustenta meu sustento. Nunca esquecerei a única vez em que vi a máscara cair logo no começo. Minha mãe tinha comprado uma cafeteira nova, uma Mr. Coffee simples, nada sofisticada, sem consultá-lo. Alistair não gritou. Ele fez algo muito mais assustador. Caminhou até ela, a voz baixando para um sussurro baixo e arrepiante que cortava o ar. Você precisa aprender a respeitar o dinheiro que temos, Sarafina. O jeito como ele disse nós fez soar como meu. Minha mãe, a mulher que comandou um pelotão de esposas de fuzileiros navais, ficou ali, chorou e se desculpou profusamente. Na época, pensei que ele fosse apenas rigoroso com dinheiro. Eu era jovem. Não entendia. Agora eu vejo como era. Nunca foi sobre a cafeteira. Era sobre poder. Ele a estava treinando, quebrando sua vontade, condicionando-a a buscar sua aprovação para cada pequena coisa. Meu pai costumava discutir com ela às vezes, e uma vez o ouvi dizer: Sarafina, você é muito mais forte do que imagina. Não deixe o medo controlar sua vida. Era um apelo na época. Deitada no chão, anos depois, parecia uma profecia. Alistair transformou minha mãe em uma refém voluntária em sua própria casa, tão desesperada para evitar que sua gaiola dourada desmoronasse que ela faria qualquer coisa, até mesmo sacrificar sua própria filha, para proteger a ilusão. Não sei quanto tempo fiquei deitado naquele chão, segundos, talvez minutos. Mas com uma reserva primitiva de força que eu não sabia que possuía, me levantei. Eu precisava sair.
O ar naquela casa agora era venenoso, carregado de traição. Cada movimento enviava uma nova onda de agonia pelo meu ombro, uma dor tão aguda que parecia 1000 agulhas minúsculas roçando o osso. Cambaleei até a porta e saí cambaleando para a noite. O ar pesado e úmido da Virgínia, geralmente um conforto familiar, parecia um cobertor molhado tentando me sufocar. Era difícil respirar. Não pensei nas chaves do carro, na carteira ou no celular. Meu único pensamento era escapar. Simplesmente comecei a andar, colocando um pé na frente do outro, por uma rua que eu conhecia desde sempre e que agora me parecia estranha e ameaçadora. O brilho âmbar dos postes de luz era nebuloso, e cada sombra longa projetada pelos carvalhos parecia uma ameaça à espreita. Eu não estava chorando. Parecia que as lágrimas tinham congelado dentro do meu peito, bem ao lado do meu coração. Havia apenas um pensamento, um único farol na tempestade de dor e confusão: Orion. Eu precisava chegar a Orion. A casa do meu irmão ficava a 15 minutos de carro. A pé, ferido e desorientado, parecia que eu estava na lua. Andei 2 quarteirões antes que meu corpo começasse a desfalecer. Minha cabeça girava violentamente, o mundo se inclinando em seu eixo. Uma onda de náusea, quente e ácida, subiu à minha garganta devido à dor lancinante no ombro. Encostei-me a uma cerca de arame, com as pernas trêmulas, prestes a desabar ali mesmo na calçada. E então, através da neblina, uma lembrança surgiu. Eu tinha 14 anos novamente, correndo sob um aguaceiro. Meu pai me obrigava a correr 8 quilômetros como parte do meu treinamento. Eu chorava, encharcada até os ossos, dizendo a ele que não conseguiria, que queria desistir. Ele não gritou. Apenas correu ao meu lado, com a respiração controlada, e disse as palavras que se tornariam meu lema: a dor é temporária, Kate. Desistir é para sempre. Aquela voz, a voz dele, ecoava na minha cabeça. Era o choque que eu precisava. Eu não tinha forças para correr, mas conseguia continuar andando. Empurrei a cerca e continuei, usando-a para me firmar, um passo arrastado de cada vez. Não era mais uma caminhada. Era uma missão. Minha missão era sobreviver. Pé esquerdo, pé direito, respira, repete. O mundo se restringiu àquele ritmo simples e extenuante. Não sei quanto tempo caminhei. O tempo havia perdido todo o sentido. Mas então eu vi. Através das árvores, um brilho suave e acolhedor, a luz da varanda da pequena casa estilo rancho de Orion. Nunca pareceu tanto um santuário. Subi a entrada da garagem e os 3 degraus de madeira da varanda dele, meu corpo gritando em protesto. Com a mão boa, bati, uma batida fraca e patética contra a madeira maciça da porta. Ouvi passos apressados lá dentro. A fechadura fez um clique e a porta se abriu. Lá estava Orion, vestindo uma camiseta velha do corpo de bombeiros e uma calça de pijama xadrez, o cabelo bagunçado de tanto dormir. Seu rosto, ainda suave de sonolência, transformou-se num instante. A sonolência desapareceu, substituída pelo choque. O choque então se transformou numa fúria fria e protetora, uma fúria que eu sabia que não era dirigida a mim. Ele não fez uma única pergunta. Não disse o que aconteceu, ou você está bem. Seus olhos, os olhos de um bombeiro treinado para avaliar a cena em segundos, observaram meu rosto machucado, o ângulo anormal do meu braço, o jeito como eu balançava os pés, e então ele agiu. Ele não disse nada enquanto me pegava delicadamente nos braços, no momento em que eu começava a desmaiar, e me carregava para dentro como se eu não pesasse nada. Orion me colocou cuidadosamente em seu sofá de couro gasto. Ajoelhou-se à minha frente, seu olhar profissional avaliando os danos com rapidez e eficiência. Seus movimentos eram calmos, deliberados, como se estivessem na cena de um acidente. Vou ligar para o 190, disse ele, sua voz um alicerce de certeza no meu mundo caótico. Tentei falar, formar uma palavra, mas só saiu um som áspero e seco. Ele percebeu o esforço e gentilmente colocou um dedo nos meus lábios, me silenciando. Não diga nada, Kate, disse ele, com a voz mais suave agora, mas igualmente firme. Estou aqui agora. Você está segura.
Naquele momento, suspensa entre a agonia e o alívio, a diferença foi tão gritante que me tirou o fôlego. Minha mãe, ao me ver caída no chão, me condenou: você não devia tê-lo provocado. Meu irmão, vendo a mesma coisa, me protegeu: você está segura agora. Um havia proferido o julgamento. O outro havia oferecido refúgio. E na segurança silenciosa da sala de estar do meu irmão, eu finalmente entendi. A família com a qual eu havia crescido, aquela construída sobre o orgulho da minha mãe e a honra do meu pai, estava morta. Morrera naquela noite no chão da sala de estar, coberta de cacos de vidro. Mas em seu lugar, nascida das cinzas daquela traição, uma nova família havia acabado de começar. Era pequena. Éramos só nós dois. E por enquanto, isso bastava. A primeira coisa que registrei foi o cheiro, um aroma estéril e forte de antisséptico que cortou instantaneamente a névoa grogue em minha mente. Era o cheiro de chão limpo e lenços desinfetantes, um cheiro que só podia significar uma coisa: hospital. Pisquei, meus olhos abertos, as luzes fluorescentes acima zumbindo suavemente, e o mundo entrou em foco como uma sala branca e austera no Centro Médico Naval de Portsmouth. A dor aguda e dilacerante no meu ombro havia sido domada por qualquer coisa que tivessem me dado, agora uma dor profunda e latejante, uma batida surda e persistente que me lembrava da noite anterior. E então eu ouvi. Meu irmão Orion estava afundado numa cadeira de plástico rígido para visitantes, com a cabeça inclinada para o lado, encostada na parede, dormindo profundamente. Seu uniforme de bombeiro do último turno estava dobrado cuidadosamente no chão ao lado dele. Ele nem tinha ido para casa. Mexi-me levemente nos lençóis engomados do hospital, e o leve farfalhar do tecido foi suficiente para acordá-lo. Seus olhos se abriram de repente, instantaneamente alertas, uma vida inteira de ligações de emergência à tarde da noite o condicionando a acordar a qualquer momento. Ei, campeão, sussurrou ele, com a voz rouca de sono, mas transbordando de um alívio inconfundível e profundo. Ele se levantou da cadeira desconfortável, esticou as costas e caminhou até a mesa de cabeceira. Sem dizer uma palavra, serviu-me um copo d'água da jarra de plástico ali presente. Não houve perguntas investigativas, nem exigência de explicação. Ele não me pediu para reviver aquilo. Apenas colocou o copo frio na minha mão boa, seus dedos roçando nos meus, e então pousou a outra mão, quente e firme, sobre a minha. Naquele silêncio compartilhado, cercado pelas paredes brancas estéreis e pelo bip rítmico e constante de um monitor cardíaco, uma profunda sensação de paz me invadiu. Finalmente me senti seguro, mais seguro do que me sentirá na casa da minha mãe nos últimos 5 anos. Poucas horas depois, após o médico ter entrado para explicar meus ferimentos, uma separação de ombro de grau 3 e uma concussão moderada, chegou outra visita. Meu comandante, Major Evans, preencheu a porta. Ele era um fuzileiro naval por excelência, durão, prático, com um rosto que parecia ter sido esculpido em granito por anos de serviço, mas com olhos surpreendentemente gentis e inteligentes. Ele não carregava flores nem uma cesta de presentes. Não era o seu estilo. Em vez disso, segurava 2 copos de isopor com café fumegante notoriamente ruim de máquina de venda automática, um dos quais me estendeu. Ouvi dizer que você teve uma noite barulhenta, capitão, disse ele, com um tom seco e contido enquanto eu pegava o copo. Sua cadeia de comando foi notificada. Sua primeira e única prioridade agora é se recuperar. O resto, nós cuidamos. Era isso. Sem perguntas indiscretas sobre as circunstâncias, sem julgamentos, sem demonstração de piedade vazia. Ele simplesmente declarou um fato: eu era um dos seus fuzileiros navais, e o corpo cuida dos seus. Ele estava confirmando que a instituição à qual eu havia dedicado minha vida agora me abraçava. Suas palavras, diretas e desprovidas de sentimentalismo, foram mais poderosas do que qualquer analgésico que pudessem me dar. Elas foram uma âncora em uma tempestade que me arrancou de tudo o que eu pensava conhecer. Mais tarde, naquele mesmo dia, o detetive Valerius, do Departamento de Polícia de Virginia Beach, chegou. Era um homem de meia-idade com linhas de cansaço ao redor dos olhos, mas os olhos em si eram aguçados e não deixavam passar nada.
Ele se apresentou, com a voz suave, apesar da aparência cansada, e perguntou se eu conseguia falar. Por um momento, hesitei. Meu corpo inteiro ficou rígido. Uma pequena e tola parte de mim, a parte que ainda se lembrava da mãe que assava tortas de maçã e costurava meticulosamente as insígnias de patente do meu pai em seus uniformes, gritou em protesto. Queria protegê-la, dizer que fora um acidente, um mal-entendido, engolir a verdade nua e crua para salvá-la das consequências de suas escolhas, exatamente como eu vinha fazendo há anos. Orion, ainda de vigília ao meu lado, deve ter percebido meu conflito interno, pois sua mão encontrou a minha e a apertou, uma silenciosa e inflexível mensagem de apoio. Do outro lado da sala, o Major Evans, que havia retornado discretamente para verificar algo, estava de braços cruzados, uma presença silenciosa e imóvel no canto. Ele não estava ali para interferir, mas para testemunhar, para garantir que seu fuzileiro naval fosse ouvido e tratado com respeito. Olhando do rosto firme do meu irmão para a força silenciosa do meu comandante, eu sabia o que tinha que fazer. O Major Evans certa vez disse a um grupo de jovens oficiais algo que me veio à mente com uma clareza impressionante. Fuzileiros navais, disse ele durante um briefing, seu juramento é apoiar e defender a Constituição contra todos os inimigos, estrangeiros e nacionais. Às vezes, os nacionais estão mais perto do que vocês imaginam. Seu único guia nesses momentos é fazer a coisa certa, custe o que custar. Respirei fundo, estremecendo. Tudo começou por causa de um empréstimo, comecei, e contei tudo ao detetive Valerius, toda a verdade feia, dolorosa e humilhante. Quando terminei, com a voz firme, apontei para o meu celular, que estava em um saco transparente de provas sobre a mesa com rodinhas. Eu gravei, disse, com a voz finalmente clara e firme. Tudo. O cansaço no rosto do detetive Valerius desapareceu, substituído por uma expressão de interesse intenso e concentrado. Ele assentiu lentamente, com os olhos fixos nos meus. Capitão Green, disse ele, com um tom de voz renovado de respeito, acho que você acabou de apresentar este caso. Depois que o detetive saiu com meu depoimento e o telefone, o Major Evans caminhou até a minha cabeceira. Ele olhou para mim, pela primeira vez, vi um lampejo de algo além da preocupação profissional em seus olhos. Era um respeito profundo, profundo. Bom trabalho, Green, disse ele simplesmente. Você fez o que um oficial da Marinha faz. Você encarou a verdade, por mais difícil que fosse. Agora descanse um pouco. Você não está sozinho nesta luta. Ele parou na porta antes de sair, virando-se uma última vez. O apoio do meu irmão e do meu comandante naquela sala estéril foi a primeira luz real que vi na escuridão. Isso me faz pensar nos salvadores inesperados em nossas próprias vidas. Se você já teve um Major Evans ou um Orion, alguém que apareceu para você quando a família não apareceu, por favor, apoie esta história curtindo e comentando com a palavra guardião em homenagem a eles. Ele assentiu levemente. Semper Fi, disse ele, sempre fiel. O lema da minha tropa, palavras que eu segui desde que fiz meu juramento aos 17 anos. Nunca significou tanto para mim quanto naquele quarto de hospital estéril. Minha família de sangue me traiu. Mas minha família de verde-oliva, meus irmãos e irmãs no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, eles estavam aqui. Eles estavam mantendo a linha. Eles estavam mantendo seu juramento quando outros quebraram o deles. Poucos dias depois de receber alta do hospital, a frágil sensação de paz que eu havia encontrado começou a se tornar realidade. Eu estava hospedada no quarto de hóspedes de Orion, e o ritmo tranquilo do apartamento dele era um bálsamo para meus nervos em frangalhos. O dia se transformou em uma rotina de exercícios suaves de fisioterapia para o ombro, longos cochilos e a distração reconfortante e descontraída da televisão durante o dia. Eu estava começando a sentir o chão sob meus pés novamente. Então o passado ligou, literalmente. Um número desconhecido apareceu na minha tela. Hesitei, mas depois atendi. Era minha mãe. Sua voz era um sussurro trêmulo e entrecortado pelas lágrimas. Kate, querida, me desculpe. Eu estava com tanto medo. Por um segundo estúpido e ingênuo, uma pequena centelha de esperança se acendeu no meu peito.
Talvez ela entenda agora, pensei. Talvez ela finalmente tenha acordado. Essa esperança era uma missão inútil. Alistair foi preso, meu bem, soluçou ela. Eles estão segurando ele. Você tem que me ajudar. Você é a nossa única esperança. E assim, num piscar de olhos, a centelha de esperança se apagou, deixando para trás uma cinza fria e amarga. Entendi com uma clareza nauseante. Ela não estava ligando para se desculpar comigo. Ela estava ligando para me fazer salvá-lo. Uma onda de náusea, acre e quente, subiu pela minha garganta. Tinha gosto de traição. O que ela não sabia era que, pouco antes da ligação dela, eu receberá outra visita. O detetive Valerius passará no apartamento de Orion. Ele não veio de mãos vazias. Colocou uma pasta grossa na mesa de centro entre nós. Capitão, disse ele, com os olhos cansados brilhando com uma nova luz sombria, é pior do que o senhor pensava. Ele abriu o arquivo e me mostrou as evidências, extratos bancários, solicitações de cartão de crédito. Alistair não estava apenas planejando usar meu bom crédito para um empréstimo. Ele já estava usando minha identidade. Ele pegou meu número de seguro social e outras informações pessoais e abriu 3 cartões de crédito separados em meu nome. Ele estourou o limite de cada um deles, acumulando mais de $20 mil em dívidas. Este não é mais apenas um caso de agressão, explicou Valerius, com a voz sombria. Isso é roubo de identidade e fraude. Se não for resolvido, pode destruir completamente seu score de crédito e, como você sabe, ameaçar sua autorização de segurança. A sensação de ser fisicamente atacada era uma coisa. Isso era diferente. Era um plano frio, calculado e sistemático para desmantelar a minha vida. Era uma violação de um nível que eu não poderia ter imaginado. Eu não era apenas uma vítima do seu desespero. Eu era um alvo. Minha mãe ainda chorava do outro lado da linha, uma encenação de histeria ensaiada. Respirei fundo, com a voz perigosamente calma, e contei a ela o que a polícia acabará de descobrir. Contei sobre os cartões de crédito, a dívida, o roubo de identidade. Eu esperava choque, talvez um momento de silêncio horrorizado, até mesmo uma pontada de raiva da minha parte. Não recebi nada disso. Ah, querida, isso é só um mal-entendido, disse ela, com a voz instantaneamente mudando de triste para indiferente. Ele só estava tentando nos ajudar. Ele ia nos pagar tudo. Ela respirou fundo e entregou a carga. Você poderia simplesmente dizer à polícia que deu permissão a ele, por mim? Se não retirar as acusações, eles o mandarão para a prisão. A vida dele estará acabada. Você realmente quer que isso aconteça com um homem que está cuidando da sua mãe? Foi então que me lembrei de algo que uma instrutora de psicologia em quântico nos disse uma vez: mestres manipuladores não usam armas. Eles usam seu próprio amor e senso de dever contra você. Ela não estava pedindo minha ajuda. Ela estava me dando uma ordem, usando nossa história em comum como arma de chantagem emocional. Ela estava mantendo todo o nosso relacionamento entre mãe e filha refém em troca de uma mentira que exonerasse seu agressor e me incriminasse. Não, a palavra saiu de mim, fria e dura como aço. Era um som único e claro no caos de sua dor fabricada. Não vou mentir para proteger um criminoso, continuei, minha voz ganhando força a cada palavra. Ele me agrediu. Ele me roubou. E você ficou lá, assistindo. O outro lado da linha ficou em silêncio por um longo momento. Quando ela voltou a falar, as lágrimas falsas haviam sumido, substituídas por um frio venenoso muito mais sincero. Você é tão egoísta, Kate. Assim como seu pai, sibilou ela, sempre colocando seus preciosos princípios e sua carreira antes desta família. Você vai se arrepender disso. Então, um clique estridente. Ela havia desligado. A última rédea de esperança de que eu pudesse, de alguma forma, salvar um relacionamento com minha mãe morreu naquele momento. Não restava nada além da verdade nua e crua. Eu estava em uma guerra que nunca pedi. E minha própria mãe acabará de declarar inequivocamente de que lado estava.
A gota d'água não foi um grito. Não foi outra ameaça ou um apelo choroso e manipulador. Foi um telefonema calmo e profissional que me arrepiou até os ossos, um golpe calculado que acertou com uma precisão devastadora. Veio no dia seguinte a minha conversa com minha mãe, de um número que reconheci imediatamente como meu número direto na base, Major Evans. Verde, disse ele, e o tom caloroso habitual em sua voz desapareceu, substituído por uma seriedade formal e indecifrável que imediatamente colocou todos os meus nervos em alerta máximo. Acabei de ter uma conversa muito interessante com sua mãe. Fiquei completamente imóvel, o ar saindo dos meus pulmões em uma lufada silenciosa. Um pavor frio, muito pior do que qualquer coisa que eu já havia sentido antes, tomou conta de mim. Era um limite que eu nunca imaginei que seria ultrapassado. Ela parece ter a impressão, continuou ele, com a voz cuidadosamente neutra, cada palavra deliberadamente espaçada, de que você tem um histórico de instabilidade emocional. Ela afirma que você tem problemas com agressividade e que, na verdade, foi você quem agrediu o Sr. Finn primeiro, depois que ele se recusou a lhe dar dinheiro. Fiquei sem palavras, completamente paralisada. O telefone parecia um bloco de gelo na minha mão. Uma coisa era ser abandonada em um momento de crise. Outra era ser manipulada em benefício de um agressor. Mas isso era uma declaração de guerra arrasadora. Eles não estavam mais apenas tentando livrar Alistair da responsabilidade. Estavam tentando me destruir ativa e maliciosamente. Estavam mirando um torpedo no próprio alicerce da minha vida, a única coisa que eu havia construído para mim, pedaço por pedaço, longe da disfunção daquela casa, minha carreira e minha honra como fuzileiro naval dos Estados Unidos. Eles queriam inverter o roteiro, distorcer a realidade tão completamente que a vítima se tornasse o perpetrador. Naquele momento, algo dentro de mim se moveu. Parecia uma placa tectônica se encaixando. A dor, a confusão, a dor profunda e dolorosa, tudo foi consumido por uma erupção vulcânica e repentina de raiva. Não era uma raiva caótica e confusa. Era uma raiva pura, ardente e esclarecedora que queimava até o último resquício de dúvida e sentimentalismo. O inimigo não era mais um conceito vago. Ele tinha um nome e uma voz. No momento em que desliguei o telefone com o Major Evans, minhas mãos se movendo com uma calma estranha, disquei o número da minha mãe. Não havia mais lágrimas em mim. Não havia mais conflito, não havia mais dever filial em guerra com a autopreservação. Havia apenas a concentração fria e precisa de um soldado antes de um combate. Ela atendeu no segundo toque, com a voz cautelosa. Kate, eu disse, você ligou para o meu comandante. Não era uma pergunta. Era uma constatação, uma acusação. Ela imediatamente começou a gaguejar, a fachada de mãe preocupada se desfazendo na defesa patética de uma conspiradora. Eu só estava tentando ajudar, querida. O advogado deles disse que era a única maneira de resolver tudo isso. Ajuda? Interrompi-a, com a voz áspera como vidro quebrado, desprovida do calor que ela conhecera a vida toda. Você chama isso de ajuda? Deixe-me ser bem claro. Você ligou para o meu comandante para difamar meu nome, mentir sobre meu estado mental e potencialmente acabar com a minha carreira. Você está tentando ativamente arruinar a minha vida para salvar o homem que me espancou até deixá-la inconsciente e roubou minha identidade. Você ao menos ouve as palavras que saem da sua boca? O outro lado da linha ficou em silêncio, um silêncio denso e condenável que era toda a resposta de que eu precisava. Ela os ouviu. Simplesmente não se importou. Me escute com muita atenção, continuei, minha voz baixando para um tom baixo e firme que não deixava espaço para negociação ou futuros apelos à emoção. A partir deste momento, você e eu terminamos. Eu não sou mais sua filha. Você fez sua escolha, e agora eu estou fazendo a minha. Qualquer comunicação futura entre nós será por meio do meu advogado. O jogo acabou. Encerrei a ligação antes que ela pudesse responder. Não bati o telefone com raiva. Coloquei-o calmamente no balcão e, no silêncio que se seguiu, não senti a tristeza esmagadora que esperava. Senti-me livre, total e completamente libertada.
O peso imenso e esmagador de tentar amar alguém que era incapaz de me amar de volta, de tentar manter um relacionamento com meu próprio veneno, havia desaparecido. Entrei no banheiro e olhei meu reflexo no espelho. Uma mulher me encarou de volta, com um leve hematoma amarelo esverdeado ainda visível na têmpora, o braço direito ainda imobilizado em uma tipóia. Mas seus olhos estavam diferentes. A mágoa, a confusão, o olhar suplicante haviam desaparecido. Em seu lugar, um fogo ardia. Durante anos, ignorei meus pressentimentos sobre Alistair. Durante anos, inventei desculpas para a fraqueza da minha mãe. Acabei de reler um livro da lista de leitura do comandante, Gavin de Becker O Dom do Medo, um livro que prega a importância de ouvir a intuição como ferramenta de sobrevivência. Percebi que vinha silenciando a minha por tempo demais por um senso equivocado de lealdade familiar. Nunca mais. Fiz um juramento para proteger meu país de todos os inimigos. Mas, em algum momento, esqueci o juramento mais fundamental de todos, aquele que você faz a si mesmo, para proteger sua própria segurança, sua própria sanidade, sua própria honra. Naquela noite, fiz um novo voto, uma promessa silenciosa ao reflexo no espelho. Eu não ficaria em silêncio. Eu não recuaria. Eu lutaria esta batalha. Esse momento de escolher lutar por si mesmo é uma das experiências mais poderosas que uma pessoa pode ter. Se você já chegou a um ponto em que teve que traçar uma linha final na areia para se proteger, mostre seu apoio com um like e um comentário com as palavras linha traçada para me dizer que não estou sozinho nessa luta. O poder havia mudado. O controle que ela e Alistair pensavam ter era uma ilusão, e tinha acabado de ser destruído. Peguei meu telefone novamente, com os dedos firmes, e liguei para a única pessoa que eu sabia que entenderia a mudança de estratégia. Orion respondeu imediatamente: Kate, o que houve? Preciso de um bom advogado, eu disse, com a voz clara e decidida. E não estou falando de um bom advogado. Estou falando de um tubarão. Alguém que não apenas defenda. Alguém que ataque. Ele não pediu detalhes. Não precisava deles. Percebeu a dureza na minha voz. Eu conheço um cara, foi tudo o que disse. Aquele telefonema mudou tudo. A narrativa de vítima que tentaram me impor estava morta. Eu não era mais um peão em seu jogo desesperado. Eu estava tomando posse da caneta, me tornando o autor da minha própria história. A batalha judicial que me aguardava seria brutal. Eu sabia que seria confusa e dolorosa. Mas, pela primeira vez em muito, muito tempo, não tive medo. Eu estava pronta. O homem que Orion conhecia chamava-se Ben Carter, um ex-promotor do JAG cujo consultório particular ficava em um elegante arranha-céu no centro de Norfolk, com vista para o rio Elizabeth. Ele não se parecia em nada com os advogados espertos e falantes que eu via na TV. Seu escritório era organizado com precisão militar, livros perfeitamente alinhados nas prateleiras, nenhum papel à vista. Parecia o alojamento de um comandante. Ben tinha quase 60 anos, um aperto de mão firme e olhos que transmitiam a intensidade silenciosa de um homem que já tinha visto combate. Ele era um velho amigo do meu pai. Marcos me tirou de um veio em chamas em Fallujah, disse Ben, segurando minha mão com firmeza e segurança. Ele salvou minha vida. Já era hora de eu começar a pagar essa dívida. Pela primeira vez desde que este pesadelo começou, senti que tinha um verdadeiro aliado estratégico. Sentei-me em frente à sua grande mesa de mogno e expus toda a situação, com a voz firme e objetiva, como se estivesse dando instruções sobre a missão. Contei-lhe tudo, o empréstimo, a agressão, o roubo de identidade e o ato final e imperdoável, o telefonema da minha mãe para o Major Evans. Então deslizei meu celular sobre a mesa. Esta é a gravação daquela noite, eu disse. Ben conectou um par de fones de ouvido ao telefone e escutou, seu rosto uma máscara estoica e ilegível. Ele não se encolheu, não reagiu. Apenas absorveu a informação. Quando a gravação terminou com a arrepiante firmeza da voz da minha mãe, ele tirou cuidadosamente os fones de ouvido, pousou o telefone e me olhou diretamente nos olhos. Temos mais do que o suficiente, disse ele, com a voz calma e decidida.
Agora vamos traçar um plano de batalha. Daquele dia em diante, operamos como uma unidade tática de 2 pessoas. Minha nova missão passou a ser aplicar os princípios da guerra à minha própria vida, o ciclo ODA, observar, orientar, decidir, agir. Ben cuidou dos complexos processos e estratégias legais enquanto eu, com a ajuda de Orion, me concentrava em reunir informações. Compilamos todas as evidências que conseguimos encontrar, extratos bancários que mostravam claramente as cobranças fraudulentas, os relatórios de crédito oficiais da Equifax e da TransUnion que documentavam o roubo de identidade, os relatórios médicos detalhados do Hospital Naval, as fotos gráficas e feias que Orion havia tirado dos meus hematomas e do meu rosto inchado na noite do ataque. Orion até conseguiu localizar alguns antigos vizinhos que haviam se mudado para escapar do comportamento cada vez mais errático de Alistair. Eles se dispuseram a testemunhar sobre seu temperamento, seu consumo excessivo de álcool e a maneira perturbadora como ele falava com minha mãe quando achava que ninguém estava ouvindo. Cada evidência era como carregar mais uma bala em um carregador. Mas a gravação daquela noite, essa foi a nossa bala de prata. O áudio era terrivelmente claro, a fúria rosnante de Alistair, o estrondo da moldura da foto do meu pai se estilhaçando, meu próprio grito de dor e, pior de tudo, a voz fria e distante da minha mãe dando o veredito: "Você causou isso a si mesma." Era o tipo de evidência que não deixava margem para interpretação. Uma semana depois, Ben me ligou. "Kate, você está sentada?" perguntou. Ele havia contratado um investigador particular para investigar a fundo o passado de Alistair Finn. Descobriu-se que a persona de contratado de defesa bem-sucedido era uma completa invenção. Ele havia sido demitido de seu último emprego legítimo por fraude fiscal. Mas a verdadeira bomba foi o que o investigador encontrou no Arizona. Alistair tinha um mandado de prisão pendente por fraude financeira contra idosos. Ele havia enganado uma viúva de 70 anos e roubado suas economias. "Ele é um predador em série, Kate", disse Ben, com a voz desprovida de qualquer suavidade, e sua mãe era apenas o alvo mais recente dele. A notícia foi ao mesmo tempo repugnante, de uma forma estranha, libertadora. Ela apagou qualquer resquício microscópico de dúvida que eu pudesse ter. Aquele não era um bom homem que cometera um erro terrível sob pressão. Era um criminoso profissional que se aproveitava de mulheres vulneráveis, e minha mãe havia lhe entregado de bom grado as chaves da vida dela e tentado entregar a ele as chaves da minha. Ele precisava ser detido. Eu seria a única a detê-lo. À medida que a data do julgamento preliminar se aproximava, o lado deles vacilou. O advogado de Alistair ofereceu um acordo judicial. Ele se declararia culpado de agressão leve se eu concordasse em retirar todas as acusações de fraude e roubo de identidade. A oferta era uma piada, um insulto. Mas então, minha mãe ligou, com a voz embargada por lágrimas artificiais, implorando para que eu aceitasse. "Pense na família, Kate." "Isso vai nos separar", ela gritou. "Que família?", respondi, com a voz fria como gelo. "A família acabou na noite em que você ficou parado assistindo sua filha ser espancada. Não há acordo. Vamos a julgamento." Depois que desliguei, o peso daquela decisão caiu sobre mim. Isso significava que minha mãe teria que ser exposta no tribunal. Aquela gravação seria tocada. Sua traição se tornaria pública. Conversei sobre isso com minha terapeuta, Doutora Sharma, uma mulher cuja sabedoria serena tinha sido uma tábua de salvação. Ela olhou para mim e disse: "Kate, às vezes confrontar seu agressor no tribunal não é uma questão de vingança. É uma questão de resgatar sua própria narrativa. É uma questão de pegar a história que ele tentou escrever para você e contá-la com suas próprias palavras, em um lugar onde a verdade importa mais do que as mentiras dele." E ela estava certa. Não se tratava mais apenas de colocar Alistair atrás das grades. Tratava-se de retomar a minha própria história. Tratava-se de garantir que a minha voz, aquela que tanto tentaram silenciar, fosse finalmente ouvida. O tribunal do circuito de Virginia Beach era frio, formal e completamente silencioso, um ambiente estéril projetado para despojar as emoções e deixar apenas os fatos. O ar vibrava com uma expectativa tensa que parecia mais pesada e sufocante do que o ar úmido de verão lá fora. Antes de entrar,
parei no corredor de mármore, com a mão pousada sobre o cartão de identificação militar na carteira. As palavras Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos me encaravam em negrito. Não eram apenas palavras. Era uma promessa que eu havia feito ao meu país e a mim mesmo. Era um lembrete de quem eu era, do que eu havia jurado defender: honra, coragem, comprometimento. Hoje, naquela arena tão diferente de qualquer campo de batalha para o qual eu havia treinado, todos os três seriam testados. Atravessei as portas duplas e entrei naquele tribunal vestindo meu uniforme de alfa de serviço, a icônica jaqueta verde-oliva e a saia caque, minhas fitas e medalhas perfeitamente alinhadas sobre o bolso esquerdo do peito. Não era uma tática que bem havia criado. Era uma declaração. Era minha armadura, uma representação tangível da disciplina, integridade e força que eles tentaram destruir. Era quem eu era, e eu não deixaria que tirassem isso de mim. Do outro lado da sala, à mesa do réu, estava Alistair. Ele parecia abatido e patético, num terno barato e de pronta entrega, que parecia um tamanho maior que seu corpo subitamente encolhido. Despojado de sua fúria doméstica e barulhenta, ele parecia menor, mais fraco. Na primeira fila da galeria, sentada logo atrás dele como uma sombra silenciosa e cúmplice, estava minha mãe. Ela parecia 10 anos mais velha do que da última vez que a vira, seu rosto uma máscara pálida e tensa de ansiedade. Suas mãos estavam tão apertadas no colo que os nós dos dedos estavam brancos. Ela se recusava a me olhar nos olhos, fitando fixamente um ponto fixo na parede do fundo. A batalha começou. O advogado de Alistair, um homem com um sorriso maroto e os olhos predadores de um tubarão, fez o possível para me desmantelar no tribunal. Ele mencionou meu treinamento militar, não como uma questão de orgulho, mas como uma arma contra mim. Ele distorceu meu serviço no retrato de um soldado volátil e agressivo, temperando suas perguntas com insinuações sobre TEP não diagnosticado. Ele pintou o retrato de uma mulher treinada em violência que havia exagerado em uma simples discussão familiar sobre dinheiro. Tentou me provocar, me fisgar, me fazer encaixar na caricatura desequilibrada que estava criando para o júri. Mas eu me mantive firme. Ancorada na verdade e na rígida disciplina do meu treinamento, respondi a todas as perguntas com calma e objetividade. Sem hesitar, apeguei-me aos fatos. A verdade era minha arma e meu escudo. Então foi a vez de Ben Carter. Ele se levantou, e sua presença silenciosa e autoritária pareceu sugar todo o ar da sala. Ele não me questionou mais. Já havia estabelecido os fatos da agressão. Em vez disso, voltou sua atenção para o juiz. Meritíssimo, disse ele, com a voz ressoando com uma autoridade que não admitia argumentos, a promotoria gostaria de usar uma gravação de áudio como prova. Prova popular A. Uma onda de interesse percorreu a sala do tribunal. O juiz assentiu. Um escrivão pegou meu telefone, que havia sido mantido como prova, e o conectou ao sistema de som da sala. O zumbido baixo do ar-condicionado era o único som enquanto a sala caía em completo silêncio. Ben apertou o play. A voz de Alistair, carregada de desprezo e bourbon, de repente preencheu o espaço, tão crua e feia quanto naquela noite, só uma garotinha brincando de soldadinho. O som da mesa lateral se estilhaçando. O estilhaçar agudo e repugnante do vidro quando a moldura do meu pai caiu no chão. Meu próprio grito abafado de dor quando meu ombro cedeu. E então, o clímax. Um momento de silêncio carregado seguido pela voz da minha mãe, assustadoramente clara, transmitida para todos ouvirem. Você causou isso a si mesma. Arrisquei um olhar para ela. Observei minha mãe recuar fisicamente em seu assento, encolhendo-se enquanto suas próprias palavras frias e condenatórias ecoavam no quarto silencioso. Sua traição não era mais uma ferida privada. Era um registro público. Alistair empalideceu, o rosto cor de cinza, os olhos arregalados de terror por ser realmente visto pela primeira vez. Do outro lado da sala, vi os rostos dos jurados. Suas expressões, antes cuidadosamente neutras, transformaram-se numa máscara coletiva de indisfarçável repulsa. Não estavam mais apenas olhando para ele. Estavam olhando através dele. O jogo havia acabado. Todos nós sabíamos disso.
Mas bem não tinha terminado. Deixou aquele silêncio condenatório pairar no ar por mais um instante antes de falar novamente. Meritíssimo, disse ele, a acusação convoca uma testemunha surpresa para depor, a senhora Margaret Davis, de Scottsdale, Arizona. O advogado de Alistair se levantou de um salto. Objeção. Não fomos notificados sobre essa testemunha. Ela é uma testemunha de refutação do caráter do réu, que o senhor mesmo questionou ao pintá-lo como um chefe de família estressado, advogado, respondeu o juiz secamente. Rejeitado. Oficial de justiça, por favor, traga a testemunha. As pesadas portas do tribunal se abriram e uma mulher pequena e idosa entrou. Ela tinha talvez 1,5 metros de altura, uma coroa de cabelos grisalhos e um corpo frágil, mas caminhava com uma espinha de aço e uma determinação inabalável no olhar. Era a viúva que Alistair havia enganado e roubado suas economias. Ele a encarou, boquiaberto, como se estivesse vendo um fantasma ressurgir do túmulo de seus pecados passados. Seu advogado sabia o que o depoimento dela significaria. Diante da perspectiva de um júri ouvir o relato detalhado e comovente de seus crimes anteriores, além da montanha de evidências contra ele agora, sua potencial sentença dispararia 15, talvez 20 anos. Alistair desmoronou completamente, sua bravata se dissolvendo em gemidos patéticos e apavorados. Seu advogado solicitou freneticamente um recesso. 10 minutos depois, eles retornaram. Alistair, com o rosto banhado em lágrimas e a voz trêmula e embargada, declarou-se culpado de todas as acusações: agressão, furto qualificado, roubo de identidade, tudo. Antes de o juiz proferir a sentença, tive a oportunidade de fazer uma declaração de impacto da vítima. Fiquei de pé, com as costas retas, meu uniforme um símbolo da ordem e da honra que eles tentaram profanar. Não olhei para Alistair. Não olhei para minha mãe. Olhei diretamente para o juiz, para a bandeira americana erguida orgulhosamente atrás dele. Meritíssimo, comecei, com a voz clara e forte, sou capitão do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Fiz um juramento para defender este país contra todos os inimigos. Mas eles nunca o treinam para o inimigo que dorme na cama da sua mãe, aquele que se senta à sua mesa de jantar. Este caso nunca foi sobre dinheiro. Foi sobre uma profunda traição de confiança. Foi sobre um homem que atacou uma mulher e a mãe que ficou parada e deixou acontecer. Fiz uma pausa, deixando o peso das palavras se acomodar no silêncio da sala. Não estou aqui hoje como vítima. Estou aqui como sobrevivente. E estou aqui como um lembrete a todos nesta sala de que honra, coragem e verdade são mais poderosas do que mentiras e manipulação. Elas importam e sempre, sempre prevalecerão. O martelo do juiz bateu com um estalo final e definitivo. Alistair foi condenado a 5 anos de prisão estadual. A justiça havia sido feita. A batalha estava encerrada. E agora? Ao sair do tribunal em direção ao sol ofuscante da Virgínia, não senti a euforia triunfante que esperava. Não houve uma onda de vitória. Havia apenas um vazio profundo, uma exaustão profunda que não tinha nada a ver com o julgamento e tudo a ver com a guerra a qual eu acabará de sobreviver. A vitória, eu estava descobrindo, tinha um gosto amargo. Orion me levou de volta ao seu apartamento em um silêncio confortável, sentindo que eu não tinha palavras nem energia para falar. Naquela noite, sentei-me sozinha em seu quarto de hóspedes, olhando pela janela para as luzes distantes da cidade. Eu havia vencido. Eu havia exposto as mentiras, recuperado minha história e colocado um predador atrás das grades. Mas, no processo, perdi algo insubstituível. Perdi a mãe que um dia conheci, o fantasma de uma mulher que assava tortas de maçã e ria sob o sol de verão. E essa verdade, no silêncio após a tempestade, doeu mais do que qualquer ferida física. Algumas semanas depois, minha mãe pediu para me ver. Ela queria um encontro em um local neutro, uma cafeteria pequena e comum no meio do caminho entre o apartamento de Orion e sua casa, agora meio vazia. Aceitei, sabendo que aquela seria a última vez. Ela parecia frágil e exausta, os anos de estresse e negação finalmente a alcançando.
Ela chorou assim que me sentei, seu pedido de desculpas uma torrente de palavras quebradas e autopiedade. Ela sentia muito. Ela estava errada. Ela estava simplesmente com muito, muito medo. Mas mesmo no pedido de desculpas, as desculpas estavam entrelaçadas. Eu me senti tão sozinha depois que seu pai foi embora, Kate, ela sussurrou, torcendo um guardanapo de papel em pedaços. Eu só queria que alguém cuidasse de mim. Eu não queria ficar sozinha. Escutei pacientemente, sem interrupção. Deixei que ela dissesse tudo o que precisava. Quando ela finalmente se calou, engolindo as lágrimas, olhei-a diretamente nos olhos, não com raiva, mas com uma triste e silenciosa determinação. Eu amo a lembrança da mãe que você costumava ser, eu disse, com a voz calma e firme. Eu sempre a amarei, mas não posso ter a mulher sentada na minha frente agora na minha vida. Preciso estar segura. Preciso me curar. Enfiei a mão na bolsa, tirei uma nota de $20 e a coloquei sobre a mesa para cobrir nossos cafés. Desejo-lhe paz, mãe. E então me levantei e fui embora. Foi a última vez que nos falamos. Os dias que se seguiram foram uma luta. Uma onda implacável de culpa me atingiu. Teria sido cruel demais, implacável demais? Seria meu dever abandoná-la quando ela estava no seu pior momento? As perguntas me assombravam, transformando minha vitória em fonte de tormento. Foi minha terapeuta, doutora Sharma, quem me ajudou a me orientar. Kate, disse ela durante uma de nossas sessões, você não é responsável pela felicidade da sua mãe. Você só é responsável pela sua própria segurança e bem-estar. Ela me ajudou a entender que o perdão de que eu tanto precisava não era para minha mãe, mas para mim mesma. Perdão por não ter percebido o perigo antes. Perdão por ignorar os sinais de alerta. Perdão por acreditar na ilusão de uma família feliz muito depois de ela ter se desfeito em pó. Ela me citou o teólogo Reinhold Niebuhr, as palavras da oração da serenidade. Deus, concede-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para saber a diferença. Eu não podia mudar minha mãe, mas podia mudar a forma como permitia que ela me afetasse. Perdão, aprendi, não era uma emoção. Era uma decisão. Era a decisão de me livrar do peso da raiva e do ressentimento, não pelo bem deles, mas pelo meu. Certa noite, cerca de um mês após o julgamento, Orion voltou do seu turno carregando uma caixa de papelão com pequenos furos de ar perfurados na lateral. Ele a colocou no chão da sala com um sorriso. Todo soldado precisa de um companheiro de batalha leal, disse ele. Ajoelhei-me e espiei lá dentro. Uma bolinha de pelos dourados, trêmula, com grandes olhos castanhos expressivos, me encarou de volta. Era um filhote de Golden Retriever de um abrigo de animais local. Ele precisava de um lar, disse Orion, e imaginei que você precisasse de alguém para proteger. Tirei o cachorrinho da caixa e ele imediatamente começou a lamber meu rosto, seu rabo um borrão de pura alegria. Dei-lhe o nome de Duches. Duches não se importava com o meu passado, minhas cicatrizes ou as complexidades da minha família desfeita. Ele só sabia que eu era o seu mundo inteiro. Nas semanas seguintes, cuidar dele se tornou minha nova missão. Nossas caminhadas matinais pela costa de Virginia Beach, observando-o perseguir as ondas com entusiasmo sem limites, começaram a curar partes de mim que eu nem sabia que estavam quebradas. Ele me ensinou sobre amor incondicional, sobre encontrar alegria nos momentos mais simples. Ele preenchia o silêncio sufocante da minha vida com os sons felizes dos seus latidos brincalhões e o bater constante e rítmico do seu rabo no chão. Ele era o começo de uma nova vida. Ele era a minha paz. 5 anos se passaram desde aquele golpe final no tribunal, e nesses 5 anos, eu não apenas me recuperei. Eu me reconstruí. Meu ombro sarou mais forte do que antes, uma rede de tecido cicatricial me lembrando de sua resiliência. Eu não apenas atingi os rigorosos padrões do teste de aptidão física do Corpo de Fuzileiros Navais. Eu me destaquei, com uma pontuação mais alta do que nunca. Fui promovido a major. Mas as mudanças mais significativas não eram as que se viam. Eram internas.
A leve cicatriz na minha têmpora se transformou numa linha prateada quase invisível. Mas eu a vejo todas as manhãs no espelho. Não é mais um lembrete da dor, mas da força que foi preciso para sobreviver. Aprendi que vulnerabilidade não é uma fraqueza que precisa ser escondida. É o coração silencioso e corajoso da verdadeira força. Não enterrei minha história no passado. Afiei-a como uma ferramenta. Há 2 anos, liderei uma nova iniciativa dentro do Corpo de Fuzileiros Navais, um programa que chamei de Omefrontin. Ele foi criado para fornecer conscientização, recursos e apoio confidencial a militares vítimas de violência doméstica e abuso financeiro, batalhas invisíveis travadas longe de qualquer terra estrangeira. No mês passado, fui palestrante convidado em um palco em Quântico, diante de centenas de jovens policiais, homens e mulheres. Contei a eles minha história. Falei sobre reconhecer ameaças não tradicionais, sobre a importância estratégica dos limites pessoais e sobre a coragem necessária para pedir ajuda. Eu disse a eles que buscar apoio não é sinal de fraqueza. É uma manobra estratégica para proteger seu bem mais valioso, você mesmo. Meu legado não seria o que fizeram comigo, mas o que eu escolhi construir a partir dos destroços. Minha vida é aqui, ainda em Virginia Beach. Tenho um pequeno apartamento com vista para o mar, de onde posso observar os golfinhos brincando nas ondas sob a luz do amanhecer. Todos os dias começam da mesma forma, com uma corrida na praia ao lado do Dushes, que não é mais uma bola de pelos trêmula, mas um magnífico e brincalhão Golden Retriever de 36 quilos. Ele é meu companheiro constante, minha sombra peluda. Minha família de verdade está prosperando. Orion se casou com uma mulher maravilhosa, uma enfermeira chamada Sarah, e eles têm uma linda filhinha, Lily, que me tem na palma da mão. Agora sou tia Kate, um título que ostento com mais orgulho do que qualquer patente militar. Ser tia significa poder mimá-la com sorvete, ensiná-la a construir os melhores castelos de areia e ser a divertida que sempre diz sim. É um tipo de amor puro e descomplicado, um bálsamo para uma ferida antiga. Mantenho contato regular com meu pai, e nosso relacionamento está mais forte e honesto do que nunca. De vez em quando, por meio de um parente distante, recebo notícias da minha mãe. Ela se mudou para outro estado há alguns anos, logo depois que Alistair foi libertado da prisão em liberdade condicional. Disseram-me que ela nunca mais se reconectou com ele. Quando ouço o nome dela agora, não sinto mais a pontada quente da raiva nem a dor fria da traição. Sinto apenas uma tristeza tênue e distante pela mulher que ela poderia ter sido, pelo relacionamento que poderíamos ter tido. Espero que ela tenha encontrado um pouco de paz onde quer que esteja. Esta tarde, enquanto o sol começa sua lenta descida sobre o Atlântico, pintando o céu em tons vibrantes de laranja e dourado, estou de pé na areia molhada à beira da água. Jogo uma bola de tênis, e Dushes corre atrás dela, com todo o seu corpo uma expressão perfeita de pura alegria. Observando-o, tenho um momento de profunda clareza. Percebo que felicidade não é a ausência de cicatrizes. Felicidade é a capacidade de olhar para as suas cicatrizes e ver a jornada que você percorreu para conquistá-las. É a força silenciosa que você encontra na vida que constrói para si mesmo depois que a antiga se esvai. Minha verdadeira família não é definida pelo sangue, mas pela lealdade. É Orion, que me carregou quando eu não conseguia andar. É Ben Carter, que lutou por mim por causa de uma dívida com meu pai. É o Major Evans e o Corpo de Fuzileiros Navais, que me apoiaram sem questionar. É Dushes, cujo amor é a coisa mais honesta que já conheci. O juramento que um fuzileiro naval faz é proteger nossa nação de inimigos, estrangeiros e domésticos. Mas o juramento mais importante, aquele que verdadeiramente nos define, é o que devemos fazer a nós mesmos: proteger nossa integridade, nossa honra e nosso bem-estar das ameaças que vêm de dentro e daqueles que nos são mais próximos, encarar a verdade com a mesma coragem com que enfrentaríamos o inimigo. Esse é o voto que honrarei pelo resto da minha vida. Semper Fidelis, sempre fiel, antes de tudo a mim mesmo. Obrigada por ouvir a minha história. A jornada daquela sala de estar até esta praia tranquila foi longa, mas compartilhá-la com vocês foi uma parte poderosa da minha cura. É um lembrete de que nenhum de nós está verdadeiramente sozinho em nossas batalhas.
Se a minha história de sobrevivência e reconstrução ressoou com você, por favor, considere curtir e se inscrever para mais histórias de força e resiliência. Seu apoio ajuda a criar uma comunidade onde todas as vozes podem ser ouvidas e todos os sobreviventes sabem que acreditam em si. Deixe nos comentários uma palavra que descreva como você se sente agora. Obrigada por fazer parte do meu capítulo final.